Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Jackson Pacheco, vendedor da Gemad há quase 20 anos, e hoje estamos aqui para um papo tranquilo e calmo sobre a nova reforma tributária. E eu sei que você, que é vendedor, vendedora, que está vendo esse vídeo, deve estar pensando assim: puxa vida, né? Além de psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, benzedeiro, agora a gente vai ter que ser especialista fiscal? Calma que não é isso, né? Eu também me assustei um pouco quando recebi o convite para estar aqui, mas logo a gente vai entendendo ali a importância de ter conhecimentos, nem que não precisam ser muito profundos sobre o tema, mas é porque o nosso cliente muitas vezes ele não tem conhecimento nenhum sobre isso. Então, por isso e para isso é que estamos aqui nessa manhã para ter uma conversa tranquila, e por isso eles chamaram um especialista no assunto, que não sou eu, e é o Ricieri. Bom dia, Ricieri, tudo bem com você? Tudo certo? Fica à Olá, vontade para se apresentar para o pessoal aí. oi pessoal, eu sou o Ricieri Calixto, especialista em reforma tributária, e é uma alegria estar aqui conversando contigo, né? O grupo Gemad é um parceiro de longa data e a gente está nessa jornada para tentar transformar a reforma tributária em oportunidades. Tem pontos de desafios a serem superados, mas acredito que isso para a operação da Gemad, para a operação do varejo, e quem entender como que o jogo vai funcionar, né, Jackson, na troca de moedas, tem tudo para ser excelente. Então tá. Então, assim, eu acho que para a gente dar início na nossa conversa aqui, um bom era a gente fazer um apanhado geral, né? A gente sabe que a nova reforma ela começou em 2026, né? Mas ela vai ser totalmente implementada em 2033. É isso mesmo, né, Ricieri? Exatamente. Então, a nossa conversa ela vai ser mais voltada para o nosso segmento da movelaria. A gente sabe, quando teve a notícia do Pix, né, que teve muito vídeo na internet, muita desinformação, a pessoa ficou com medo, e eu digo lá no dia a dia o quanto isso impactou para mim. Porque tiveram marceneiros ali que por um tempo não estavam nem querendo mais pagar nenhum pedido no Pix, né? Então a gente sabe a importância da informação. Então por isso, você vendedor, vendedora, é interessante que você tenha um pouco de conhecimento sobre isso até para, né, espantar esses fantasmas aí da desinformação para deixar o teu cliente mais tranquilo, né? O marceneiro mais tranquilo com relação à tributação. Olha só, Jackson, esse tema do Pix, né, no passado, ele teve uma questão política muito forte, e aqui a gente precisa tratar as coisas de forma técnica, né? Tanto que passou um tempo e todo mundo voltou ao normal, né, inclusive muito mais forte que o Pix, né? É uma moeda, um estilo de pagamento que pegou no Brasil, né? Pela facilidade e pela tecnologia envolvida. Depois a gente vai ter que fazer um gancho sobre essa tecnologia aqui no final. Então, e a reforma tributária, ela precisa ser encarada dessa mesma forma, como uma tecnologia, uma evolução. É um sistema que vai precisar de cooperação, né? O contribuinte brasileiro ele vai ter que cooperar ainda mais. Isso precisa ser desmistificado, e que isso não é para prejudicar a vida dos brasileiros, e sim para colocar uma dinâmica de tributação mais justa, mais correta, em que todo mundo vai participar. Beleza, perfeito. Então, nesse interim, depois que eu recebi o convite, eu fui conversando com alguns marceneiros para medir a febre deles, né? Ver exatamente qual o conhecimento que eles têm, se alguns já estão procurando se aprofundar mais sobre o tema depois da nova reforma. E olha, para minha grande surpresa, praticamente nenhum sabia absolutamente nada sobre isso, né? Então, por isso que é tão importante a gente fazer essa série, né? Que a gente está pensando em fazer até uma série sobre isso, para abordar mais o tema, para que os vendedores também, né? A gente sabe que conhecimento nunca é demais, né? E quanto mais conhecimento o vendedor tem, mais agrega para ele e mais confiança ele passa no relacionamento com o marceneiro, né? Então, se você puder falar para a gente, assim, o que vai impactar principalmente sobre o nosso segmento da movelaria, né? Quais as principais mudanças ali, né, que o marceneiro ele vai sentir mais, né? Porque quando fala de tributo, muitas vezes a pessoa só fala, ah, não, imposto no Brasil a gente só paga muito, né? Mas às vezes não sabe se paga certo, se realmente está pagando muito. Então eu gostaria que você falasse mais sobre isso, né? Mais o que vai ser as mudanças que vão impactar de forma mais direta o ramo da movelaria. Olha, Jackson,
A reforma tributária, ela vai ser uma dinâmica de troca de moedas entre os contribuintes, né. Como toda e qualquer reforma tributária do consumo, isso acaba sobrando muito mais para o CPF. Então, para o marceneiro que entender que operar no CNPJ, claro, tem que olhar sua operação específica, né. Mesmo sendo uma operação pequena, tem bons elementos para que ele opere no CNPJ. Isso vai dar tanto uma questão aqui de previdência para ele, como também, ele vai pagar menos impostos do consumo, né, os da saída, né, da nota fiscal de saída, porque o marceneiro, ele vai poder agregar umas moedas quando ele comprar produtos da Gemad. Explico, Jackson. Hoje, quando ele compra a chapa, quando ele compra, uma maquita, ele compra, e esse instrumento é utilizado, os insumos ou instrumentos são utilizados, né, no seu dia a dia. E ele paga o imposto sobre o total, né, que ele vende. E com a reforma tributária que tem, né, uma jornada entre 27 a 2033, tem uma evolução aí, né, tudo para ser mais tranquilo, né, tem alguns tributos que começam primeiro, outros tributos que começam depois, né. Nessa jornada, o marceneiro que outrora não se acreditava de nada, Jackson, desses produtos como a chapa, como a maquita, ele, no imposto que a nota fiscal da Gemad destacar, e sempre destacou, mas antes não era possível se acreditar, e agora, a partir de 2027, sim, ele vai poder se acreditar se ele operar, né, no CNPJ, seja pelo simples híbrido, ou lucro presumido, lucro real. Nos parece que o simples híbrido é uma dinâmica muito boa para os marceneiros que de pequeno e médio porte. Ele vai poder tomar esse crédito da entrada para diminuir o total de impostos. Isso nunca ocorreu no Brasil, para marceneiros, e é isso a dinâmica do IVA, que é o nome do imposto que ocorre por todo mundo. É você se creditar do que você comprou e você só pagar impostos pelo que você agregou, do que você adicionou no seu produto final. Isso que você colocou agora é muito importante porque muitas empresas, né, pagavam muitos impostos em forma de cascata, né, muitas vezes. Então, o mesmo imposto na cadeia ali, né, do que envolvia Perfeito, o produto, era pago várias vezes a mesma coisa. Então, com essa mudança, isso vai deixar de acontecer, né? Exato, né. Nós temos algumas peculiaridades, né, mas a dinâmica da cascata, ela tende a diminuir drasticamente, em alguns casos até, zerar, e como todo imposto aqui de consumo acaba sobrando no CPF, né, é a última parte que acaba agregando. Então, o marceneiro que entender que a reforma tributária, ela é dentro do seu negócio, ela vai poder eliminar essa cascata. Veja que antes, até dia 31/12/2026, o marceneiro não consegue tomar nenhum crédito, não consegue nenhuma moeda, Jackson, da compra da chapa, da compra da maquita e de outros instrumentos. Isso é a cascata, entendeu? Isso, turma, dá uma dinâmica tão injusta, né, no Brasil. Tem tantas outras questões, tributárias que precisam, de uma análise mais técnica, mas essa questão que tecnicamente se chama não cumulatividade, que é o cascata, que é o você dar crédito àquilo que precisa ser dado, vai diminuir as diferenças e o marceneiro vai conseguir ter essa moeda para poder pagar seus tributos. Isso é diferente, e isso é importante, porque vai mudar a forma como ele enxerga os seus negócios. Perfeito. Uma outra coisa também é que assim, né, com o avanço da tecnologia, as informações cruzadas vão ser cada vez mais assertivas, né? Então, por isso, dá importância do marceneiro entender realmente aonde que a empresa dele se encaixa, né? E se ele realmente está pagando a tributação correta com base no volume de produção que ele tem, né? Olha só, Jackson, esse é um ponto muito importante. Esse é o primeiro episódio. Nós vamos construir, né, contigo, com a Gemad, essa sequência de informativos, porque a reforma tributária é isso. Ela é uma jornada é uma jornada de aprendizado. Há uma curva que todo mundo vai passar, né? Inclusive nós, os técnicos da área, inclusive os vendedores e marceneiros, né? Então, a questão da tecnologia, ela já existe há muito tempo.
né? Não é de hoje que existe um XML vinculado às notas fiscais. Isso é próprio da tecnologia brasileira, do fisco. Isso tem seus desafios e oportunidades, mas a partir de 2027 vai ficar ainda mais integrado o sistema do fisco, né? Ele vai saber, ele já sabe para quem que os pontos que de varejo vendem. Ele já sabe, só que agora vai ficar ainda mais fácil do fisco cruzar informações. Então, é importante o marceneiro e também todo o empresário brasileiro entender que o que valia para 2026 e 2025 para trás provavelmente não vai valer daqui para frente, né? Então essa mentalidade, essa virada de chave precisa ser compreendida como uma oportunidade. A reforma tributária, ela precisa ser encarada como uma dinâmica de negócios do Brasil, porque pensa, Jackson, todo mundo comprando crédito um do outro, essa troca de moedas, há uma perspectiva de também aumentar o consumo aqui do Brasil. E quanto mais consumo, mais móveis, mais chapas para vender, mais marceneiros para cortar, mais gente para consumir. Isso é muito bom, Sim. né? Então, essa dinâmica, né? Tem seus desafios, mas é muito mais por falta dos critérios de organização do empresário, de você estar com uma análise gerencial, com o seu contador. Aliás, sempre busca o seu contador de confiança, o seu tributarista de confiança, porque você vai precisar muito contar com ele. Então, essa tecnologia ela não pode ser encarada como um cerco de operações, e sim como uma facilidade, e se isso agora ele é inegável a partir de então, teremos que jogar o jogo desta maneira. Perfeito. E o que acontece também, né? Uma coisa que é bacana a gente ressaltar aqui é que muitas vezes, né, as empresas de contabilidade elas também enfrentam dificuldades, né, para se adaptar a determinados segmentos, né? Então, na conversa prévia que a gente teve sobre isso, a gente já falou, né? A minha esposa, por exemplo, ela é contadora e volta e meia ela traz problemas ali, né? Problemáticas que são do dia a dia dela. De repente chega uma empresa nova para ela lá e ela fala: nossa, a empresa agora vende barco e não tem nenhuma empresa que a gente atende que vende barco, que a gente tem que estudar sobre tributação direta para isso, né? Então, por isso a importância da gente estar fazendo esse vídeo aqui voltado para os marceneiros, né? Porque a gente entende também a dificuldade que as empresas de contabilidade têm para algumas particularidades de alguns negócios, né? Exato, né? As dificuldades ocorrem para todos os segmentos na advocacia, não é diferente, para as vendas não é diferente também, né? Então, procure sempre estar com o seu contador de maneira muito presente, sabe? É importante não só a questão da especialidade também, mas também ter um contador que entenda a dinâmica do seu negócio, preste as informações e agora, sabe, Jackson, não vai ficar só no colo do contador, né? Essa reforma, por ser muito mais de negócios do que tributária, turma, ela dá um protagonismo para o marceneiro, para o empresário, entendeu? E que antes tinha essa mentalidade, eu nunca concordei com isso, mas essa mentalidade de, meu contador resolve, quem vai entender se isso vai resolver também é o empresário. O contador é um protagonista, sim, sem sombra de dúvida, mas o empresário que entender primeiro isso vai tomar crédito primeiro e vai conseguir ter uma margem, que não é fácil hoje você ter uma lucratividade e você desenvolver teu negócio, né? Então, às vezes, quando você souber comprar bem a dinâmica, estando num CNPJ, você pode melhorar a tua margem mesmo praticando preços igual o teu concorrente. Sim, exato, perfeito. Então é isso, pessoal. Eu acredito que, né, para esse primeiro vídeo que a gente fez a respeito, eu acredito que foi uma boa introdução, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos que acontecem no dia a dia. Eu tenho certeza que acontecem lá na tua loja também, né? Você vai tirar um pedido para o teu cliente, lá para o marceneiro, e daí você pergunta: você quer que tire no teu CPF, quer que tire no CNPJ? Aí, o marceneiro, muitas vezes, na base da orelhada, o que ele fala? Puxa vida, eu acho que eu já tirei muita nota esse mês, né? Eu acho que vou tirar no meu CPF, né?
ou vice-versa, né? Então, mas muitas vezes não tem nenhum conhecimento a respeito disso, né? Então, por isso a importância que a gente tenha um conhecimento, como eu falei, não precisa ser tão profundo, mas para Exato. dar uma luz assim para os marceneiros e ver que a nova reforma tributária, ela veio justamente para ajudar as empresas, né? Para facilitar alguns processos, né? Para impedir que, às vezes, você, como a gente já colocou aqui, fique pagando o mesmo imposto várias vezes, né? Então, por isso que a Gemad teve essa iniciativa, né? E esse é o primeiro de alguns vídeos que a gente vai fazer sobre isso. E espero, né, do fundo do coração, que vocês aproveitem esse conteúdo aí. Perfeito. Olha só, Jackson, essa dinâmica prática de quando você está no balcão e você pergunta, né, para faturar para CPF, CNPJ, essa pergunta vai continuar, né? Não é errado faturar para CPF, longe disso, né? E também não que seja o mais correto você faturar só para CNPJ. Na verdade, você, marceneiro, tem que entender como que isso vai melhorar a tua dinâmica e o papel aqui do vendedor é justamente que você tenha vantagens, porque para o grupo, para a loja, ela vai estar pagando o imposto como sempre pagou corretamente. Então, esse imposto embutido sempre esteve nessa fatura, independente se fosse ou não para CPF ou para CNPJ. Só que a partir de 2027, o imposto que está embutido na nota fiscal quando tira essa fatura da Gemad, poderá ser aproveitado pelo marceneiro que estiver, por exemplo, no Simples Nacional Híbrido. Isso trará uma dinâmica absurda de vantagens, né, que vai ter que também acompanhar como que isso vai regular o preço das questões, né? Nós estamos falando aqui de tributos, mas a gente sabe que, né, no Brasil você tem que saber, né, o empresário tem que ser um pouco de tudo, né? Saber de marketing, de margem, de concorrência, de empreendedorismo, de fala, é um mix, né? Ser empreendedor é isso, né? Então, quando você coloca na parte prática, faz muita diferença e queremos construir essa jornada aí de mais conteúdos como esse para os próximos, até um pouquinho mais específico, para que a gente possa desenvolver essa cultura para quem está no guarda-chuva da Gemad. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado muito esse vídeo, né? Espero que a gente tenha esclarecido algumas coisas, que a gente tenha dado pincelada aqui em assuntos que são de extrema importância e que vão impactar diretamente o nosso segmento, né? Agradecer ao Ricieri pela disposição e espero contar com você em breve em novos vídeos dessa jornada aqui da Gemad para ajudar o pessoal da marcenaria aí a desmistificar aí os fantasmas terríveis da nova reforma tributária, que nem são tão terríveis assim, né? Perfeito, muito obrigado, Jackson, muito obrigado, Gemad. Essa é a nossa missão, trazer a reforma tributária com leveza e resultado. Muito obrigado. Valeu, pessoal!